Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB. Vamos à nossa contagem regressiva de hoje. Que maravilha! Hoje é domingão, né? Nós vamos conversar só sobre algumas coisas. Lembrando que a gente não tem uma característica aqui religiosa, mas que qualquer coisa que a gente pegue, que nos ensine e nos impulsione é muito bom. Então hoje foi domingo de Ramos. E eu tenho o hábito, né, de ir no domingo de Ramos pra pegar o meu raminho aqui, ó. Um raminho pra enfeitar minha casa, um raminho pra dar sorte, né, um raminho com muito significado de múltiplas religiões. E eu vejo o quanto é importante pra gente nessa época de exame de ordem, né, quando a gente tá próximo de fazer uma coisa muito importante, a gente manter a fé. A fé não só na racionalidade, mas a fé em algo que a gente acredita que pode nos ajudar de forma sobrenatural, vamos dizer assim. Porque, por vezes, essa coisa sobrenatural é o nosso próprio sonho, o nosso sonho de realizar. E aí eu vou dividir com vocês bem rapidamente, porque logo mais eu vou tomar um açaí, que eu tô com um desejo, ver uma grande amiga, né, uma grande irmã e tomar um açaizinho, que domingo é dia de descansar. A gente só tá aqui porque a gente tá fazendo nossa contagem regressiva, mas domingo é um dia que eu não atendo, que eu não respondo o WhatsApp, que eu fico super tranquila. E eu vim falar com vocês sobre um vídeo que eu vi e que se identifica muito com a gente, sabe? Eu venho contando pra vocês a nossa dificuldade de não fazer o simples e focar no mais difícil. E quando a gente foca numa meta muito difícil, a gente não cumpre essa meta, né? E aí a gente se frustra e aí naturalmente a gente começa a se sabotar para não tentar novamente. Por quê? Porque a gente tem medo da dor. Basicamente é isso. E por que a gente é influenciado por essas coisas, né? Eu achei tão legal o que foi dito aqui. Pessoal, quando eu faço atendimento, quando eu converso com os meus alunos de graduação, de pós-graduação, né? Quando eu converso com os meus amigos, eu venho falando pra vocês que uma das coisas que mais consomem nosso tempo é o celular, né? E é muito louco, porque a gente fica muito tempo no celular, a gente fica vendo as coisas que estão acontecendo, a gente fica vendo notícias, a gente fica vendo sim a vida dos outros, né? E mesmo que a gente saiba que nem sempre aquilo é uma realidade, a gente persiste, né, nesse vício. E é isso que come todo o teu tempo de produtividade, seja no trabalho, seja na OAB. Eu não tenho a menor dúvida que o celular, nesse sentido, é um grande mal. E ele só vai ser um bem quando a gente puder ser educado para isso, né? Desconectar. Então, como hoje é domingo, a gente vai falar sobre essa questão de desconectar. E eu ouvindo esse vídeo dessa pessoa, ela contou uma história que parece muito com a minha história, com a sua história, com a nossa história de exame de ordem, né? Ela falou que o sonho dela era ter uma filha, e então ela começou a seguir muitas mulheres com essa mesma condição, né? Tendo filho, como era educar e tudo e tal. E ela perdeu esse bebê, né? E aí, ela continuava seguindo aquelas pessoas, porque aquelas pessoas apareciam no feed delas, né? E aquilo começou a fazer muito mal pra ela. Por quê? Porque ela via as outras pessoas que tinham o que ela não tinha reclamando, né? Como era difícil criar filho, como era difícil ficar sem dormir, como era difícil dar de mamar. E ela ficava cada vez mais triste. Vamos fazer um paralelo com a gente aqui na OAB? Veja, nós, quando estamos estudando para uma prova, né, nós estamos falando de OAB aqui, mas eu sei que eu tenho os meus alunos de concurso público aqui também, e tenho alunos já formados, já com a carteira. Muitas vezes a gente segue até para inspirar a gente pessoas que estão na mesma vibe ou passaram, né, de etapa. Então, por exemplo, nós estamos na OAB, então eu sigo vários professores, né? Aí eu começo a seguir alunos recém-passados que falam de uma forma de passar na OAB mais rápido. Aí eles compartilham como que eles fizeram.
Aí eu sigo também estudantes de direito que estão estudando, e aí mostram que eles estudam quilômetros, né? Ontem eu ouvi de uma aluna minha que ela falou que ela ia fazer o estudo de 100 questões por dia, né? 100 questões por dia, assim, tipo... Que é um grande engano, porque fazer o estudo de 100 questões por dia não é só fazer questão. É estudo, grifo, mapa mental e vademecum demora. Então, eu começo a ver coisas e pessoas que já atingiram aquele objetivo que eu almejo, ou estão na mesma vibe que eu e desempenham, mostram que estão desempenhando melhor nos estudos, né? E vejo, inclusive, pessoas que conseguiram passar por todas as etapas da OAB e são advogados e reclamam de ser advogados. Porque ser advogado é difícil, porque cliente é filho da puta, porque a justiça não funciona, porque o juiz não sei o que lá. Enfim. E qual que é o papo? O que a gente tá conversando sobre isso? Eu tô conversando com vocês que se o celular te influencia tanto e você não consegue ficar longe das redes sociais, a gente precisa fazer uma reflexão de quem a gente tá seguindo, né? E essa mãe, né, essa história da mãe que eu tô contando pra vocês, o que ela fez? Ela viu que ela tava extremamente frágil e magoada. E o pensamento dela era assim, puxa, essas pessoas têm a situação que eu queria e eu não posso ter porque minha filha morreu e elas estão reclamando. E ela percebeu que aquilo estava fazendo super mal para ela. E que ela estava doente, que ela estava machucada. Como ela estava doente, como ela estava machucada, o que acontecia? Ela sofria. Porque todos os dias ela enfiava aquele preguinho na mão de novo, vendo as pessoas com seus filhos felizes. E na OAB? E nós? Nós somos a mesma coisa. Porque quando a gente faz a OAB, a gente tem dois tipos de aluno. O aluno que já fez o exame de ordem e reprovou, e o aluno que não fez o exame de ordem, mas tá com medo. E aí, principalmente o que já reprovou, ele começa a seguir um monte de gente para ver se alguém dá a solução da vida dele, né? E muitas vezes essas pessoas machucam. E elas não machucam porque elas querem, elas machucam porque nós estamos tristes, nós estamos doentes, nós não estamos conseguindo cumprir a meta, nós não estamos conseguindo desempenhar, nós estamos com medo. A culpa não é externa, isso que eu quero explicar pra vocês, a culpa é interna. Então nesse domingão, eu vim conversar com vocês sobre essa grande influência, né, que como minha mentoria já começou, a gente já tá mais de uma semana aí, né, na luta. Eu vejo essa dificuldade, e aí eu quero, então, tudo bem, vai ser difícil te tirar das redes, vai ser difícil te tirar do celular, vamos com calma, né? Como diria minha terapeuta, é devagar, devagarinho. Mas eu posso pedir pra você olhar e observar as coisas que você tá vendo e o que tá fazendo bem ou mal, então eu quero fazer um combinado com você. Aqueles professores, alunos, seguidores, vendedores de cronograma, enfim, seja quem for, coaching, o que você quiser, que quando você vê aquelas mensagens está te fazendo mal, você vai parar de seguir. Não precisa ser definitivo, mas por um tempo. Por quê? Porque você tá machucado e precisa de cura. Deixe de seguir. Deixe de seguir para se sentir bem. Acredite que você pode consumir coisas muito mais interessantes para você se sentir bem e verdadeiro e vivo. E na nossa vida é assim. Então, essa história que eu contei para vocês, de uma mãe, né, que queria ter uma filha, fez um tratamento, perdeu a filha, e nesse inteirinho seguiu um monte de mães também, e que no fim ficava triste. Por quê? Porque ela tinha perdido aquela filha, e as mães reclamavam que os filhos nasceram e estavam dando trabalho. O problema não era das mães que estavam reclamando que o filho estava dando trabalho, o problema era nela. Mas graças a Deus, né, aos anjos e arcanjos e ao universo, ela percebeu que ela poderia escolher o que ela estava consumindo, porque aquilo estava fazendo mal, porque o pensamento dela era assim, puxa, eu nem filha tenho, minha filha morreu, e essas mulheres estão reclamando dos filhos que tiveram, e eu queria estar no lugar delas como eu queria. Na OAB acontece exatamente a mesma coisa. Dependendo de quem eu sigo, ele vai me mostrar um estudo muito fácil, um estudo muito efetivo, às vezes um estudo irreal, ou vai me contar um conto do vigário de super esperança que não vai acontecer na vida real quando eu estiver fazendo as minhas provas, né? O papo vai ser outro. Ou então vai te cacetear. Então eu quero te convidar esse domingo de reflexão para a gente fazer essa reflexão, né? Seja você OABero, que aqui é o foco, mas também seja você, pessoa, porque a gente tá falando do OAB, mas falar de OAB é falar de vida.
será que tá valendo a pena eu seguir essas pessoas que eu tô seguindo? Ou sempre que eu vejo um post, ou um vídeo, ou algum dizer, isso me machuca? Pegue as rédeas da sua vida literalmente, porque você pode escolher e pare de seguir, né? Bote que você não quer ver. Isso é o quê? Autocuidado. Belezura, gente? O que eu quero dizer pra vocês pra finalizar? Galera, essa semana tem que começar, tá? Se você está se enrolando aí nos estudos, essa semana tem que começar. Precisamos começar firmes. Eu vou ver se eu solto entre hoje e amanhã um cronograma, tá? De segunda fase para vocês, para quem tá perdido. Se você também tá perdido aí, vamos colocar os pingos nos is. Lembrando que a nossa meta sempre é uma peça e 2 questões por dia, só para começar, né? Então você não precisa esperar cronograma nenhum, não precisa esperar nenhuma muleta, você precisa ir em frente. Reserve teu tempo de estudo, que seja sua prioridade para depois não passar o dia e depois passar o tempo, passar as horas. Eu tava conversando com um amigo meu hoje sobre isso, né? Eu não sei se vocês têm essa sensação, a maioria de vocês talvez seja mais novo, mas acreditem, o tempo passa e ele é implacável, gente. A gente nem percebe que passou. Eu tenho amigos que eu amo muito, que eu converso todos os dias ou todas as semanas e faz anos que eu não vejo. Porque é um compromisso, é um trabalho, é alguma coisa que aconteceu, é você descansar ou viajar, enfim. E depois da PAN, né, ficou pior, parece que o tempo tá passando mais rápido ainda. Então, não deixe passar nem um dia a mais para realizar seu sonho, sua meta. E no nosso caso é o estudo, que a gente vai ter que sim fazer o esforço mínimo. Lembra, faça o mínimo para depois pensar no máximo. Um dos erros do aluno é que você já vai pro máximo, mas não fez nem o basicão. Então vamos pensar no básico? Eu tenho absoluta certeza que se você pensar no básico, se você focar no básico e fizer o mínimo, que é uma peça e 2 questões por dia, sua aprovação tá mais que garantida, você vai conseguir. Agora, se você focar num alvo muito longo, que você não tá preparado, não tem tutano, não tem musculatura, você vai se frustrar e cada dia o teu estudo vai, decrescer. Então vamos frente, vamos combinar? Essa semana, pra quem vai fazer a próxima segunda fase, 37, essa semana tem que começar. Ainda dá tempo, arruma aí tuas coisas, arruma a sua agenda, arruma os seus livros, pega as suas provas na UAB e vamos que vamos. Tá bom, pessoal? Um beijo grande. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê na nossa próxima contagem regressiva pro exame de ordem. Deixa suas questões, dúvidas, reflexões pra gente poder dividir amanhã. Um beijão, tchau, tchau.